Você já teve a sensação de que sua vida financeira está sempre por um fio? Como se todos os meses você estivesse tentando se equilibrar em uma corda bamba, sabendo que qualquer imprevisto pode fazer tudo desmoronar. O dinheiro entra, mas parece desaparecer rapidamente. As contas chegam antes mesmo do salário cair. Os juros aumentam, os boletos se acumulam, e o aperto no peito se torna parte da rotina. Talvez você já tenha se pegado acordando no meio da noite, preocupado com vencimentos, ligações de cobrança ou com a simples pergunta: como vou dar conta de tudo isso? Essa preocupação constante cansa, desgasta emocionalmente e tira a paz. Quando o assunto é dinheiro, viver no limite não afeta apenas o bolso. Afeta o humor, os relacionamentos, a autoestima e até os planos para o futuro. A sensação de estar sempre correndo atrás, sem nunca conseguir sair do lugar, gera frustração, medo e insegurança. E o pior é que muitas pessoas acreditam que essa é uma realidade sem saída. Pensam que erraram demais, que perderam tempo, ou que já não existe mais solução para a própria situação financeira. Mas se você se identifica com tudo isso, é importante ouvir com atenção. Você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem exatamente esse mesmo cenário neste momento. Pessoas que trabalham duro, se esforçam todos os dias, mas nunca aprenderam, de fato, a lidar com o dinheiro de forma consciente e estratégica. A verdade é que ninguém nasce sabendo administrar finanças. Ninguém aprende na escola como organizar gastos, controlar dívidas ou planejar o futuro financeiro. Por isso, errar faz parte do processo. O problema não é errar, é continuar errando por falta de informação e orientação. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Sempre existe um caminho. Sempre existe uma alternativa. E esse caminho não começa com ganhar mais dinheiro, nem com soluções milagrosas. Ele começa com conhecimento, consciência e decisões mais inteligentes. Este vídeo foi criado para ser um divisor de águas na sua vida financeira. Ele foi pensado para ajudar você a retomar o controle das suas finanças, sair do vermelho de forma gradual e segura, e iniciar uma jornada real rumo à tranquilidade e ao equilíbrio financeiro. Aqui, você não vai encontrar promessas irreais, fórmulas mágicas ou atalhos perigosos. O que você vai aprender são estratégias práticas, possíveis de aplicar no dia a dia, mesmo que hoje a sua situação pareça complicada. São orientações claras, acessíveis e testadas na vida real. Métodos que ajudam pessoas comuns a reorganizar a própria vida financeira, independentemente da renda atual. Ao longo deste conteúdo, você vai perceber que pequenas mudanças de comportamento podem gerar grandes transformações ao longo do tempo. Você vai entender que controlar o dinheiro não é sobre viver com medo de gastar, mas sobre gastar com consciência. Agora, imagine por um momento uma realidade diferente da que você vive hoje. Imagine acordar sem aquele peso no peito ao lembrar das contas atrasadas. Imagine abrir o aplicativo do banco sem ansiedade, sem receio de ver números negativos. Imagine saber exatamente quanto você ganha, quanto pode gastar e quanto pode guardar. Imagine conseguir planejar o futuro com mais segurança. Pensar em objetivos, sonhos e projetos, em vez de apenas tentar sobreviver ao mês atual. Essa sensação de alívio, de controle e de liberdade não é um privilégio de poucas pessoas. Ela é resultado de decisões conscientes e de uma relação mais saudável com o dinheiro. E tudo isso começa no momento em que você decide mudar a forma como lida com suas finanças. Ao longo deste vídeo, você vai aprender como organizar sua vida financeira de maneira simples e eficiente, reduzir dívidas e evitar que elas voltem a se acumular, criar hábitos financeiros mais saudáveis e sustentáveis, construir uma base sólida para um futuro mais seguro. Tudo isso explicado de forma clara, direta e sem complicações desnecessárias. Este conteúdo foi pensado para ser entendido por qualquer pessoa, independentemente do nível de conhecimento financeiro. Aqui, o objetivo é ajudar, orientar e mostrar que a mudança é possível. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal. Este espaço foi criado para compartilhar conteúdos educativos que ajudam pessoas reais a conquistarem mais equilíbrio financeiro, menos estresse e mais qualidade de vida. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu like e siga conosco até o final. Cada minuto que você dedica a aprender sobre suas finanças é um investimento em você mesmo. Lembre-se, transformar sua vida financeira não acontece de um dia para o outro, mas começa com uma decisão. E o simples fato de você estar aqui, assistindo a este vídeo,
já mostra que essa decisão está sendo tomada agora. Ter controle financeiro vai muito além de simplesmente anotar valores em uma planilha, ou conferir o saldo bancário no fim do mês. Na verdade, controlar as finanças significa compreender profundamente as próprias escolhas, reconhecer padrões de comportamento e assumir responsabilidade pela forma como o dinheiro é utilizado no dia a dia. É um processo que envolve consciência, disciplina e, principalmente, mudança de mentalidade. Muitas pessoas acreditam que os problemas financeiros existem apenas porque a renda é insuficiente. Embora ganhar mais dinheiro possa ajudar, na maioria dos casos, o verdadeiro desafio não está na quantidade que entra, mas na forma como esse dinheiro é administrado. Sem planejamento, mesmo uma renda alta pode desaparecer rapidamente, enquanto uma renda mais modesta, quando bem organizada, pode proporcionar equilíbrio e segurança. Quando não existe organização financeira, o dinheiro perde o rumo. Ele vai sendo gasto sem percepção clara, em pequenas decisões diárias, que parecem inofensivas no momento, mas que, somadas ao longo do tempo, geram grandes prejuízos. Um café aqui, uma compra por impulso ali, uma assinatura pouco utilizada acolá, isoladamente parecem detalhes, mas juntos comprometem o orçamento e dificultam qualquer tentativa de crescimento financeiro. A falta de controle também cria a sensação constante de que o dinheiro nunca é suficiente. Mesmo sem saber exatamente para onde ele está indo, surge a impressão de escassez permanente. Isso gera frustração, ansiedade e, muitas vezes, decisões ainda mais impulsivas, criando um ciclo difícil de quebrar. No entanto, a boa notícia é que pequenas mudanças de hábito podem provocar impactos extremamente positivos ao longo do tempo. Ajustes simples, como reduzir gastos desnecessários, evitar compras por impulso e planejar melhor as despesas, fazem uma diferença muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Não é preciso transformar tudo de uma vez. O progresso acontece de forma gradual, por meio de escolhas mais conscientes repetidas diariamente. O controle financeiro traz clareza. Ele permite que você enxergue sua realidade com mais honestidade, sem julgamentos ou ilusões. Ao entender exatamente como está sua situação, fica muito mais fácil tomar decisões estratégicas e alinhadas com seus objetivos. A clareza financeira elimina o medo do desconhecido e substitui a insegurança por planejamento. Quando você sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta e para onde seu dinheiro está indo, a relação com as finanças muda completamente. Em vez de ser controlado pelo dinheiro, você passa a controlá-lo. Essa mudança de posição é fundamental para qualquer transformação financeira duradoura. Ter esse nível de consciência permite identificar desperdícios, ajustar prioridades e direcionar recursos para o que realmente importa. O dinheiro deixa de ser apenas um meio de sobrevivência e passa a se tornar uma ferramenta para construir estabilidade, conforto e futuro. Com organização financeira, torna-se possível planejar objetivos de médio e longo prazo com muito mais segurança. Sonhos que antes pareciam distantes, como comprar um imóvel, montar uma reserva financeira ou investir no futuro, passam a fazer parte de um plano concreto. A organização cria espaço para sonhar, e mais importante ainda, para transformar esses sonhos em metas alcançáveis. Além disso, a organização facilita a criação de reservas financeiras. Ter dinheiro guardado para imprevistos reduz drasticamente o estresse e evita o endividamento em situações inesperadas. Uma reserva financeira funciona como um colchão de segurança, trazendo tranquilidade e estabilidade emocional. Outro benefício direto do controle financeiro é a redução de dívidas desnecessárias. Quando existe planejamento, fica mais fácil evitar o uso impulsivo do crédito, cartões e empréstimos. As decisões passam a ser mais racionais, considerando consequências futuras, e não apenas o desejo imediato. Com mais controle, também se torna possível investir com mais segurança. Investir sem organização pode gerar frustração e perdas, mas quando existe planejamento, os investimentos passam a fazer sentido, dentro da realidade financeira de cada pessoa. O dinheiro começa a trabalhar a favor dos seus objetivos, e não contra eles. O primeiro passo para alcançar todos esses benefícios é desenvolver consciência financeira. Consciência significa entender seus hábitos, reconhecer seus erros e estar disposto a mudar. Não se trata de culpa, mas de responsabilidade. Quanto mais consciente você se torna, mais poder você ganha sobre suas decisões financeiras. E essa consciência começa com um elemento essencial: o orçamento. O orçamento é a base de toda organização financeira.
Ele funciona como um mapa, mostrando exatamente de onde o dinheiro vem e para onde ele vai. Sem esse mapa, qualquer tentativa de mudança se torna frágil e desorganizada. Um orçamento bem estruturado permite planejar despesas, definir limites e estabelecer prioridades. Ele ajuda a equilibrar receitas e gastos, evitando surpresas desagradáveis no fim do mês. O orçamento é a base de qualquer transformação financeira verdadeira e duradoura. Sem ele, qualquer tentativa de mudança acaba sendo superficial e difícil de sustentar ao longo do tempo. Criar um orçamento não é apenas uma tarefa técnica, mas um exercício de consciência e responsabilidade. É por meio dele que você passa a entender sua realidade financeira de forma clara, honesta e organizada. O primeiro passo para construir um orçamento eficiente é realizar um diagnóstico completo da sua situação atual. Antes de pensar em cortar gastos ou pagar dívidas, é essencial saber exatamente onde você está. Esse levantamento inicial funciona como um retrato fiel da sua vida financeira e serve como ponto de partida para todas as decisões futuras. Comece listando todas as suas fontes de renda. Inclua salários, trabalhos extras, rendas eventuais, benefícios e qualquer outro valor que entre regularmente ou ocasionalmente. Ter essa visão completa evita erros de planejamento e impede que você conte com um dinheiro que, na prática, não existe ou não é constante. Em seguida, anote absolutamente todas as suas despesas. Desde as contas fixas, como aluguel, água, luz e alimentação, até os gastos menores do dia a dia, como cafés, lanches, aplicativos, tarifas bancárias e pequenas compras. Muitas pessoas subestimam esses valores, mas são justamente eles que, somados, comprometem boa parte do orçamento. Registrar cada gasto traz consciência e revela hábitos que muitas vezes passam despercebidos. Outro ponto fundamental desse diagnóstico é identificar todas as dívidas existentes. Liste cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, parcelamentos e qualquer compromisso financeiro assumido. Anote valores totais, parcelas, taxas de juros e prazos. Ter essa informação organizada pode ser desconfortável no início, mas é absolutamente necessário para tomar decisões conscientes e estratégicas. A clareza é um dos maiores aliados da organização financeira. Quando você sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta e quanto deve, deixa de agir no escuro. As decisões passam a ser baseadas em dados reais, e não em suposições ou emoções momentâneas. A partir desse momento, você começa a assumir o controle da sua vida financeira de forma mais segura. Depois de entender sua situação, o próximo passo é priorizar as dívidas. Nem todas as dívidas têm o mesmo impacto no orçamento. Aquelas com juros mais altos merecem atenção especial, pois consomem seu dinheiro de forma acelerada e dificultam qualquer tentativa de equilíbrio financeiro. Quanto mais tempo essas dívidas permanecem ativas, maior será o prejuízo ao longo do tempo. Priorizar não significa ignorar as outras obrigações, mas direcionar seus esforços para aquilo que causa mais danos. Sempre que possível, foque em reduzir ou eliminar as dívidas mais caras primeiro, enquanto mantém os pagamentos mínimos das demais. Essa estratégia ajuda a aliviar o orçamento e libera recursos no futuro. Outro aspecto essencial do orçamento é a definição de metas realistas. Muitas pessoas desistem da organização financeira porque criam objetivos difíceis demais de alcançar. Metas exageradas geram frustração e abandono do plano. Por isso, é importante estabelecer objetivos compatíveis com sua realidade atual. Defina, por exemplo, um valor fixo que possa ser destinado mensalmente para o pagamento de dívidas. Estabeleça prazos possíveis para reduzir ou quitar determinados compromissos. Pequenos avanços constantes são muito mais eficazes do que grandes metas inalcançáveis. O progresso gradual fortalece a motivação e cria um ciclo positivo de disciplina. Evitar gastos desnecessários é outro pilar fundamental do orçamento. Isso não significa viver em privação extrema, mas fazer escolhas mais conscientes. Analise suas despesas e identifique o que pode ser reduzido ou eliminado temporariamente. Assinaturas pouco utilizadas, refeições frequentes fora de casa, compras por impulso e gastos supérfluos podem ser ajustados sem comprometer sua qualidade de vida. Durante o processo de reorganização financeira, é importante focar no essencial. Priorizar despesas básicas e necessárias ajuda a estabilizar a situação mais rapidamente. Esse período de maior controle é temporário, mas os benefícios que ele traz podem ser duradouros.
Cada gasto evitado hoje representa mais liberdade no futuro. Para manter o controle do orçamento, utilize ferramentas que facilitem o acompanhamento. Uma planilha simples, ou um aplicativo de gestão financeira já são suficientes para registrar receitas e despesas. O mais importante não é a ferramenta em si, mas a constância no uso. Anotar tudo cria consciência e permite identificar rapidamente onde ajustes precisam ser feitos. Ao acompanhar seus gastos regularmente, você passa a entender melhor seus hábitos e comportamentos financeiros. Esse autoconhecimento é essencial para evitar erros recorrentes e fortalecer a disciplina. Com o tempo, o controle deixa de ser um esforço e se transforma em um hábito natural. É importante lembrar que o orçamento não é algo fixo e imutável. Ele deve ser revisado e ajustado sempre que necessário. Mudanças na renda, imprevistos ou novos objetivos exigem adaptações. A flexibilidade é parte do processo e garante que o orçamento continue funcionando ao longo do tempo. Por fim, tenha em mente que disciplina hoje significa liberdade amanhã. Cada escolha consciente, cada gasto evitado e cada meta cumprida constroem um futuro financeiro mais leve e seguro. O esforço feito agora se transforma em tranquilidade, estabilidade e possibilidades no longo prazo. Criar e manter um orçamento exige comprometimento, mas os resultados compensam. Com organização, clareza e disciplina, é possível sair do descontrole financeiro e construir uma relação mais saudável com o dinheiro. E essa transformação começa com uma decisão simples: assumir o controle das próprias finanças. Gerenciar dívidas exige estratégia, planejamento e clareza, nunca desespero. Quando as dívidas se acumulam, é comum que o medo e a ansiedade tomem conta, levando a decisões impulsivas que apenas agravam a situação. No entanto, é justamente nesses momentos que agir com calma e organização faz toda a diferença. Encarar as dívidas de forma racional é o primeiro passo para retomar o controle da vida financeira e iniciar um processo real de recuperação. O ponto de partida para um bom gerenciamento de dívidas é conhecer exatamente a situação em que você se encontra. Antes de qualquer decisão, é fundamental ter uma visão completa e detalhada de todos os compromissos financeiros existentes. Isso significa listar cada dívida de forma clara e organizada, sem omissões ou suposições. Embora esse momento possa causar desconforto, ele é essencial para criar um plano eficaz. Comece anotando o valor total devido de cada dívida. Inclua cartões de crédito, empréstimos pessoais, financiamentos, parcelamentos e qualquer outro compromisso financeiro. Saber o montante real que você deve elimina a sensação de confusão e permite enxergar o problema com mais objetividade. A partir desse ponto, a dívida deixa de ser um peso invisível e passa a ser algo concreto, que pode ser enfrentado. Além do valor total, registre também as taxas de juros de cada dívida. Esse detalhe é extremamente importante, pois os juros determinam o quanto aquela dívida cresce ao longo do tempo. Dívidas com juros elevados consomem recursos rapidamente e dificultam qualquer tentativa de equilíbrio financeiro. Conhecer essas taxas ajuda a definir prioridades e evita que o dinheiro seja desperdiçado em encargos excessivos. Outro item essencial nessa lista é o prazo de pagamento. Anote o número de parcelas restantes, as datas de vencimento e os valores mensais. Ter essas informações organizadas permite visualizar o impacto das dívidas no orçamento e facilita a criação de um plano de pagamento realista. Quanto mais clareza você tiver sobre prazos e valores, mais segurança terá para tomar decisões conscientes. Após entender completamente sua situação, o próximo passo é buscar negociação sempre que possível. Muitas pessoas evitam esse contato por medo ou vergonha, mas a negociação é uma ferramenta poderosa no gerenciamento de dívidas. Grande parte dos credores está disposta a renegociar condições quando percebe comprometimento e intenção real de pagamento. Entrar em contato com os credores, explicar sua situação e demonstrar interesse em quitar a dívida, pode abrir espaço para redução de juros, alongamento de prazos ou até descontos no valor total. Essas negociações podem aliviar significativamente o peso das parcelas e tornar o pagamento mais viável. O importante é agir com transparência, respeito e responsabilidade durante esse processo. Outra estratégia eficiente é considerar a consolidação de dívidas. Essa alternativa consiste em unir várias dívidas, em um único compromisso financeiro, geralmente com uma taxa de juros menor. Ao fazer isso, você passa a lidar com apenas uma parcela mensal, o que simplifica o controle e reduz o risco de atrasos.
Além disso, juros menores significam menos dinheiro perdido ao longo do tempo. A consolidação pode ser especialmente útil quando existem várias dívidas com juros altos, como cartões de crédito e empréstimos pessoais. No entanto, essa decisão deve ser tomada com cuidado, analisando as condições oferecidas e garantindo que o novo compromisso seja compatível com o orçamento. A consolidação não é uma solução mágica, mas pode ser uma ferramenta valiosa quando bem utilizada. Independentemente da estratégia escolhida, criar um plano de pagamento claro e bem definido é indispensável. Esse plano deve levar em conta sua renda atual, suas despesas essenciais e sua capacidade real de pagamento. Defina quanto pode ser destinado mensalmente para quitar as dívidas, e distribua esse valor de forma estratégica, priorizando aquelas com juros mais altos. Cumprir rigorosamente o plano de pagamento é um dos fatores mais importantes para o sucesso do gerenciamento de dívidas. A disciplina é o que transforma o planejamento em resultados concretos. Pagamentos em dia evitam multas, juros adicionais e fortalecem sua credibilidade em negociações futuras. Cada parcela paga representa um avanço real no caminho da liberdade financeira. Durante esse processo, evitar novas dívidas é absolutamente decisivo. Assumir novos compromissos enquanto ainda está pagando dívidas antigas compromete todo o esforço feito até aqui. Compras por impulso, uso excessivo do cartão de crédito e empréstimos desnecessários devem ser evitados. Esse período exige foco, responsabilidade e escolhas conscientes. Manter uma mentalidade positiva também desempenha um papel fundamental no gerenciamento de dívidas. Lidar com compromissos financeiros pode ser estressante e emocionalmente desgastante, mas cultivar pensamentos negativos apenas dificulta o processo. Encarar cada pagamento como uma conquista ajuda a manter a motivação e fortalece a confiança na própria capacidade de mudança. Cada parcela quitada, por menor que pareça, é uma vitória. Cada dívida reduzida representa um passo a mais em direção à estabilidade financeira. Reconhecer esses avanços é importante para manter o engajamento e não desistir no meio do caminho. O progresso pode ser gradual, mas é real e consistente quando existe disciplina. Visualizar a vida sem dívidas é uma estratégia poderosa para manter o foco. Imagine como será acordar sem preocupações constantes, abrir o aplicativo do banco sem medo ou planejar o futuro com mais tranquilidade. Essa imagem funciona como combustível emocional para continuar seguindo o plano, mesmo nos momentos mais difíceis. Gerenciar dívidas não é apenas um desafio financeiro, mas também emocional. Exige paciência, perseverança e compromisso com a própria mudança. Com uma abordagem estratégica, organização e mentalidade positiva, é totalmente possível superar o endividamento e construir uma relação mais saudável com o dinheiro. Ao substituir o desespero pela estratégia, você transforma as dívidas de um problema paralisante em um desafio que pode ser vencido. E cada decisão consciente tomada hoje aproxima você de uma vida financeira mais leve, equilibrada e livre de dívidas. Depois de organizar o orçamento, ajustar os gastos e iniciar a redução das dívidas, surge um novo e importante momento da jornada financeira: pensar no futuro. Esse é o estágio em que você deixa de agir apenas para resolver problemas imediatos e passa a construir, de forma consciente, uma base sólida para os próximos anos. Economizar e investir deixam de ser opções distantes e passam a se tornar pilares essenciais para alcançar estabilidade financeira, segurança e tranquilidade a longo prazo. Planejar o futuro financeiro significa criar condições para viver com menos preocupações, mais autonomia e maior liberdade de escolha. Quando você aprende a poupar e investir, passa a depender menos de imprevistos, empréstimos ou soluções emergenciais. Essa mudança de mentalidade transforma completamente a relação com o dinheiro e fortalece sua capacidade de tomar decisões mais inteligentes. O primeiro passo nesse processo é definir metas claras, específicas e bem estruturadas. Saber exatamente o que você deseja alcançar faz toda a diferença. Metas vagas, como quero guardar dinheiro ou quero investir, costumam perder força com o tempo. Já objetivos bem definidos, como criar uma reserva de emergência, comprar um imóvel, garantir uma aposentadoria tranquila ou realizar um projeto pessoal, aumentam a motivação e facilitam o planejamento financeiro. Quando você tem clareza sobre seus objetivos, cada decisão passa a ter um propósito. Guardar dinheiro deixa de ser um sacrifício e passa a ser um passo consciente em direção a algo maior. Além disso, metas bem definidas ajudam a estabelecer prazos,
valores e estratégias mais realistas, tornando o processo mais organizado e sustentável ao longo do tempo. Outro hábito fundamental para quem deseja construir estabilidade financeira é aprender a pagar-se primeiro. Isso significa reservar uma parte da renda assim que ela entra, antes mesmo de pagar contas ou realizar outros gastos. Ao tratar a economia como uma despesa obrigatória, você muda completamente a lógica do consumo. Em vez de guardar apenas o que sobra, você garante que a poupança faça parte do seu planejamento desde o início. Esse hábito, quando praticado de forma consistente, cria disciplina e fortalece o compromisso com o futuro. Mesmo que o valor reservado seja pequeno no começo, o mais importante é a regularidade. Com o tempo, esse comportamento se torna automático e passa a gerar resultados significativos. Poupar deixa de ser algo ocasional e passa a fazer parte da sua rotina financeira. Dentro desse processo de economia, a construção de um fundo de emergência é uma etapa indispensável. Esse fundo tem como objetivo proteger você de situações inesperadas, como problemas de saúde, perda de renda, despesas imprevistas ou emergências familiares. Ter uma reserva financeira evita que esses acontecimentos se transformem em novas dívidas ou em grandes crises financeiras. O ideal é que o fundo de emergência seja capaz de cobrir de 3 a 6 meses das suas despesas essenciais. Dessa forma, você garante um colchão de segurança que traz tranquilidade e estabilidade. Saber que existe uma reserva disponível reduz a ansiedade, aumenta a confiança e permite enfrentar imprevistos com muito mais equilíbrio. Após estruturar a reserva de emergência, o próximo passo é ampliar os conhecimentos sobre investimentos. Buscar educação financeira de forma contínua é um dos maiores diferenciais de quem constrói patrimônio ao longo do tempo. Aprender sobre diferentes tipos de investimentos, conceitos de risco, retorno, diversificação e planejamento financeiro aumenta significativamente as chances de tomar boas decisões. A educação financeira não precisa ser complexa ou inacessível. Hoje existem inúmeros conteúdos, cursos, livros e vídeos que explicam investimentos de maneira simples e prática. Quanto mais você aprende, mais segurança desenvolve para investir de forma consciente, alinhando suas escolhas aos seus objetivos e ao seu perfil financeiro. Investir não é apenas uma forma de ganhar dinheiro, mas também uma estratégia para proteger o poder de compra e construir um futuro mais estável. No entanto, para investir com responsabilidade, é essencial entender que não existe ganho sem risco. Por isso, a diversificação dos investimentos é uma prática fundamental para reduzir riscos e aumentar a segurança. Diversificar significa distribuir o dinheiro em diferentes tipos de investimentos, evitando concentrar tudo em uma única opção. Essa estratégia ajuda a equilibrar ganhos e perdas, protegendo o patrimônio contra oscilações do mercado. Além disso, acompanhar regularmente o desempenho dos investimentos permite fazer ajustes sempre que necessário, mantendo a estratégia alinhada aos seus objetivos. É importante entender que o gerenciamento financeiro não é um evento isolado, mas um processo contínuo. As finanças mudam ao longo da vida, assim como os objetivos, a renda e as prioridades. Por isso, revisar o planejamento financeiro periodicamente é essencial para garantir que ele continue fazendo sentido e atendendo às suas necessidades atuais. Com disciplina, paciência e informação, é totalmente possível transformar a realidade financeira. Pequenas decisões tomadas de forma consistente ao longo do tempo geram grandes resultados. O progresso pode ser gradual, mas cada passo consciente contribui para uma vida mais equilibrada e tranquila. Viver com organização financeira não significa abrir mão de tudo ou viver em constante restrição. Pelo contrário, significa fazer escolhas mais inteligentes, alinhadas aos seus valores e objetivos. Quando você assume o controle do dinheiro, passa a utilizá-lo como uma ferramenta para construir a vida que deseja, em vez de ser controlado por ele. Ao investir no conhecimento e adotar hábitos financeiros saudáveis, você constrói não apenas estabilidade financeira, mas também mais qualidade de vida, segurança emocional e liberdade, para planejar o futuro com confiança. A mudança começa com informação, passa pela ação e se consolida com disciplina. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa dessa mensagem. A transformação financeira começa com conhecimento, e você já deu o primeiro passo rumo a uma vida mais organizada, consciente e tranquila.